Fala meus nobres, tudo bem com vocês? Começando esse vídeo com essa imagem aqui, perplexa meus queridos. É o seguinte, resolvi falar um pouco dessa notícia, só que é uma notícia que já passou, né? Todo mundo já viu, que ela ganhou destaque na internet porque ela apareceu no supermercado com esse estilo de roupa aqui. Só que o que acontece? Porque estou repetindo essa notícia que todo mundo já viu. Caroline Chaves expulsa do mercado ao usar micro shorts, fio dental. Vai ser capa de revista, capa da Playboy da Dinamarca, meus queridos, exatamente. Ela ganhou um destaque aí no meio nacional aqui do Brasil, inclusive ganhou também um destaque internacional e vai ganhar uma capa aí na revista Playboy, rapaziada. E o que acontece? O empresário dela falou, comentou aqui na matéria, que a modelo não fará fotos muito sensuais, meus queridos. Fará apenas um tipo de ensaio fotográfico, como se fosse um ensaio para alguma marca específica, porque na Dinamarca as diretrizes da Playboy e outros países é um pouco diferenciada, é como se fosse uma revista sexy mais conhecida aqui no Brasil. E eles dizem que ele falou, comentou na reportagem que não vai ter esse tipo de foto assim como aparece aqui nas matérias do Brasil, meus queridos. E o que eu quis dizer com isso? Ela apareceu nessa reportagem aqui, ó, com esse estilo de se vestir aqui no mês de no começo, no finalzinho de abril, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, com esse estilo de se vestir aqui no mercado e tal. E aí ficaram perplexos, todo mundo começou a falar, e aí, tá certo, tá errado, pode, não pode. Mas é aquela velha história, você acha que isso aqui não foi combinado com o empresário? Ela fez até pose aqui pra tirar foto e tal. Você acha que o empresário não sugeriu? Vamos lá e tal, e eu vou fotografando enquanto você faz algumas poses aí e tal. Inclusive sem nada por baixo, assim, né? Tipo, coloca aí qualquer coisa e vai no mercado que eu vou tirar foto. Então dá pra perceber que era uma coisa meio que já premeditada, né? Inclusive, esse fato dela ter sido expulsa e tal, não sei o que, também não foi dessa forma. Foi uma coisa assim mais. Foi meio que um diálogo, né? Acho que talvez convidaram e tal, porque não tem fotos do momento que ela foi. Que foi solicitada a saída dela do mercado. Então não foi nada muito agressivo, nada muito que seja motivo de matéria e tal, assim como ficou. Eu acredito que ele já tinha alguns repórteres, algumas pessoas para fazer a chamada na matéria, né, para poder colocar nas revistas, nos jornais, para poder ter explodido tão rápido assim, né, na internet, né, repórteres que têm bastante contato, né, com essas pessoas, com outros repórteres, acabam conseguindo colocar uma matéria rapidamente assim nas grandes revistas, grandes notícias, grandes players aí que existe de notícia no mercado, né? Agora, falando de um assunto aqui que já vem durante um tempo acontecendo, desde janeiro, desde o final de janeiro de 2023, foi que o Primo Rico, né, o Thiago Nigro, Primo Rico, ele anunciou o fim do casamento dele, né, que mostrou, eu até fiz um vídeo aqui falando a respeito, né, do término do casamento dele e tal, só que ninguém esperava que ele fosse namorar com a personal trainer dele, né, não personal trainer, mas com a pessoa que ele fazia, que ele começou a fazer dieta e tal. Tinha até uns memes na internet que ele tava sendo proibido de comer pães e tal, que não podia comer mais pão, porque a nutricionista, que não é nutricionista, né, a coach dele, tava proibindo ele de comer pão, não sei o que. Aí criou até um meme aqui nas redes sociais, na internet e tal. Enfim, só que ninguém imaginou que iria acabar com o casamento e tal por causa disso. Tipo assim, né? Que iria surgir, como ele falou e ela falou, uma nova paixão avassaladora, meus nobres. E foi o que praticamente aconteceu. Ele terminou com a Camila Ferreira, né? Inclusive, pelo menos eu não sabia que ele não era casado com ela, né? Ele falou que está casando pela primeira vez com a Maíra, né?
Mayra Card. E então, se é a primeira vez, quer dizer que ele não era casado antes, né? E o que aconteceu? Cadê a notícia dela aqui? E ele anunciou agora o casamento com. Ele anunciou agora o casamento com ela e tal. Com a Mayra Card. Depois dela ter se batizado, né, nas águas na religião dele também. E aí ela disse que foi um momento oportuno, né, que não teria um melhor momento para que ele anunciasse esse pedido de casamento para ela. Agora uma outra notícia que eu achei um pouco também meio fora de contexto, assim, que ninguém imaginava que iria acontecer assim também, junto com a dele e tal. O Marcos Mion fez uma reflexão sobre o divórcio dele e ele disse que foi arrebatador. Por quê, né? Ele ele tinha meio que um casamento perfeito, assim, no meio artístico e tal. Todo mundo comentava, assim, nas redes sociais também, que eles tinham meio que um casamento super colaborativo e tal. Meio que aquele casamento de novela e tal, tipo de padaria. Aquele casamento, aquele famoso casamento que é perfeito e tal. E aí ele falou no Instagram dele, ele fez uma reflexão a respeito disso, né? E ele disse que perfeição, ou seja, tudo que é denominado como perfeito demais, soa muito pesado. Ele coloca aqui, ó, perfeição é uma sina muito pesada para deixar colocar em seus ombros. Ou seja, é um peso, né? Ter um casamento denominado como perfeito. Porque aí qualquer errinho que aconteça no meio do percurso se torna gigantesco, etc. E cai todo mundo em cima e não sei o que. E foi o que ele disse, né? Foi o que ele falou mais ou menos a respeito disso. E ele também falou que ele levantou até uma pauta, né, sobre um estudo que a cada 2,4 casamentos existe um divórcio. É praticamente uma loteria, com 50% de chance de chegar a bodas ao longo dos anos, aquelas bodas de ouro, de prata, de diamante, conforme vai completando aí alguns ciclos. E realmente é um processo que nem todo mundo aguenta chegar nessas bodas, nesses aniversários aí de 10, 15, 20, 50 anos de casamento, nem todo mundo aguenta. E é um processo bem complicado, né, de convivência. É uma prova bem complexa de convivência. E dentro do casamento dele teve até alguns aspectos um pouco fora do contexto, né? Que ele teve um filho, né? Que tem problema de autismo e tal. E é uma doença que não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. E assim, para lidar com isso no meio de um casamento também, com os problemas que todos os casamentos já têm, inclusive, né? E aí, enfim. E outra coisa, por ser artista, ter esse tipo de casamento perfeito, todo mundo em cima, a mídia sempre em cima, imagina como não deve ser, né, a vida desses artistas aí que são casados há muito tempo e tal, e que tá sempre com um paparazzi por perto querendo tirar proveito de alguma coisa. E aqui ele esclareceu um pouco do que aconteceu, né? Ele deu aqui a versão dele da história, que foi uma coisa tranquila e tal, que não teve nenhum desacordo e tudo mais. E no final ele conclui que seguiremos até o fim, né? Tatuado na pele, no coração e na alma. Always together. Te amo desde sempre e pra sempre. E tipo assim, ele até fez uma chamada aqui, marque seu amor e tal, não sei o que. Ou seja, né, é um término que não foi bem que um término, né? Foi meio meio que um tempo assim, né? Do meu ponto de vista, né? Não sei se no decorrer do tempo vai acontecer alguma coisa, mas pelo que ele alegou aqui, acho que os dois estão precisando dar uma acalmada nos ânimos e posteriormente ver se vai ser isso mesmo. Mas, voltando aqui ao Thiago Negro, eu também achei que fosse só um tempo assim, mas ele acabou já anunciando o casamento com a Maíra. Deixa eu ver se tem aqui rapidamente, né? Casamento dele com a Maíra, pra me ver a data. É... Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa aqui rapidamente. Dia 31, não, aqui ó.
Já estão noivos. Ah, é verdade, ele já deu até o anel de pedido de casamento, o anel de noivado pra ela aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui. Ou seja, eles já são noivos, né? Ó, noivos, Mayra Card e Thiago Negro, o primo rico, já marcaram data do casamento. Saiba quando será. Mayra Card e Thiago Negro assumiram o namoro em março. Em março, meus queridos, em março. E no final de semana ficaram noivos. Muito rápido, cara, na boa. Casal de youtubers e coach marcaram o mês de cerimônia. Já marcaram o mês da cerimônia. Aqui a foto deles que eu coloquei, né, no vídeo anterior. No vídeo que eu falei a respeito da separação dele e tal, que talvez está, eu chutei, né? Talvez estaria de casamento marcado com a Mayra, ou Maíra, né? Card ou Cardi. E eles ficaram noivos, deixa eu ver qual final de semana que foi, só pra não. Acredito que não tenha sido nesse final de semana, foi um final de semana atrás, se eu não me engano. Inclusive a relação dela com o Arthur e tal, e ele ter postado alguns stories com ela na casa deles lá e tal, não sei o que. Pelo fato dela já ter filho, ele não. Enfim, uma relação diferente, né, até. Meio fora dos conformes que ele vivia antes, né. Ele vivia praticamente uma relação tradicional e tal. E essa que ele tá entrando agora é um pouco fora do tradicional, né. Um pouco fora do comum de acontecer. Ele vai estar assumindo filho de outro pai e tal, né. Filho de outro casamento dela e tal. Enfim. Inclusive aqui, ó, anel de diamante que ele deu pra ela e tal. Ela usou nas redes sociais. Ah, aqui já tá falando de brigas aí, de discussões aí de outros artistas e tal. Mas enfim, é isso, quem diria, né, meus queridos? 3 meses de namoro, já pedi em casamento. Não chega nem a ser 3 meses, foram um mês de namoro, um mês que assumiram e um mês de noivado. Ou seja, né, em 3 meses saiu de um casamento pra outro assim, né? É mundo moderno, né, meus queridos? Mundo moderno, são youtubers e as coisas são muito rápidas, são artistas, as coisas são muito rápidas, né, não, meu nobre? Então é isso aí, as coisas como que acontecem na internet. Muito rápido. Até o Mion separou, quem diria? Quem somos nós, meus queridos? Quem somos nós? Então é isso, rapaziada. Se você ficou até aqui, gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, deixa um comentário. Tamo junto. Até depois do fim. Valeu.